6 de agosto de 1945, 8h16 da manhã. Yoshio Nishina está em seu laboratório no Instituto de Pesquisa Física e Química Riken, em Tóquio, quando sente o chão tremer levemente. Não é terremoto, é algo diferente, distante, mas inequívoco para alguém que dedicou os últimos 4 anos tentando criar exatamente esse tipo de tremor. Uma explosão nuclear. Ele não sabe ainda onde aconteceu, não sabe os detalhes, mas algo no fundo de sua mente científica reconhece a assinatura. E enquanto espera a confirmação pelo rádio, Nishina sente uma mistura estranha de fascinação intelectual e terror absoluto, porque ele sabe melhor que qualquer pessoa no Japão o que aquela explosão representa. Não é apenas uma cidade destruída, é a prova final, irrefutável, devastadora de que tudo que ele tentou fazer nos últimos anos foi completamente, matematicamente, industrialmente impossível desde o início. Os americanos conseguiram. O Japão nunca teve chance. E nas próximas horas, enquanto relatórios sobre Hiroshima começam a chegar, Nishina vai entender com clareza brutal que a corrida pela bomba atômica não foi apenas perdida. Ela nunca foi realmente uma corrida. Foi um homem correndo uma maratona enquanto o outro pilotava um avião, e ele estava correndo. A história do programa nuclear japonês começa anos antes, em 1940, quando o mundo científico já compreendia que fissão nuclear era possível. Nishina, que havia estudado com Niels Bohr na Dinamarca e era reconhecido internacionalmente como físico brilhante, entendia perfeitamente as implicações. O urânio-235, quando bombardeado com nêutrons, se dividia liberando energia massiva e mais nêutrons, criando reação em cadeia. Se você conseguisse massa crítica suficiente de U-235 purificado, poderia construir bomba de poder inimaginável. A física era clara. A engenharia seria impossível. Mas em 1940, com a guerra se expandindo, o exército imperial japonês procurou Nishina e fez a pergunta inevitável: é possível construir uma bomba atômica? E se sim, quanto tempo levaria? Nishina foi honesto. Teoricamente possível, sim. Praticamente, seria empreitada industrial de escala colossal, exigindo recursos que o Japão talvez não tivesse. Mas não disse impossível, disse difícil. E o exército ouviu o que queria ouvir. O projeto recebeu designação F-GO, depois renomeado para Ni-GO, uma referência ao próprio Nishina. Os recursos alocados foram modestos desde o início. Alguns milhões de ienes, equipe pequena de físicos e engenheiros, acesso limitado a materiais. O Riken tinha um ciclotron, um acelerador de partículas que Nishina havia construído antes da guerra, usado para pesquisa básica. Agora seria adaptado para tentar produzir quantidades minúsculas de urânio enriquecido. O desafio era simples de explicar, impossível de resolver. Urânio natural contém 99,3% de U-238 e apenas 0,7% de U-235. Só o U-235 é físsil, utilizável para bomba. Então você precisa separar os isótopos, aumentar a concentração de U-235 de 0,7% para pelo menos 80% ou mais. O problema é que U-235 e U-238 são quimicamente idênticos. A única diferença é 3 nêutrons a mais no U-238. Diferença de massa de apenas 1,3%. Separar isótopos com diferença tão mínima exige processos industriais de precisão extrema e escala massiva. Os americanos no projeto Manhattan exploraram múltiplos métodos simultaneamente: difusão gasosa, separação eletromagnética, difusão térmica, centrifugação. Investiram $2 bilhões, equivalente a quase 30 bilhões hoje. Construíram cidades inteiras dedicadas ao enriquecimento. Oak Ridge, Tennessee, tornou-se complexo industrial secreto com milhares de trabalhadores operando cascatas gigantescas de difusão gasosa. Nishina tinha um ciclotron em um porão de Tóquio e orçamento que mal cobria salários de sua pequena equipe. Ele escolheu o método de separação térmica, tentando usar diferenças minúsculas em taxas de difusão, quando o urânio é convertido em hexafluoreto de urânio gasoso e passado através de membranas porosas. Era método teoricamente viável, mas exigia equipamento de precisão, materiais resistentes à corrosão do hexafluoreto e, acima de tudo, escala. Para produzir quilogramas de U-235 enriquecido,
Você precisaria de milhares de estágios de separação, cada um removendo frações minúsculas de U-238. Nishina calculou que com recursos disponíveis, levaria décadas para produzir quantidade suficiente para uma única bomba. Décadas. E isso assumindo que tudo funcionasse perfeitamente, que não houvesse bombardeios, que materiais estivessem disponíveis, que a guerra não terminasse antes. Ele reportou essas estimativas ao exército em 1943, tentando ser realista sobre cronogramas. A resposta foi: pressão para trabalhar mais rápido, não mais recursos. Mas mesmo se Nishina tivesse recursos ilimitados, enfrentaria problema ainda mais fundamental. Urânio. O Japão não tinha depósitos significativos de minério de urânio. Pequenas quantidades foram encontradas na Coreia ocupada, mas a concentração era baixa e mineração era difícil. A maior parte do urânio mundial vinha de lugares como Congo Belga, Canadá, Estados Unidos. Lugares controlados pelos aliados. O Japão tentou importar urânio da Alemanha, seu aliado no eixo. Um submarino alemão, U-234, foi despachado em abril de 1945, carregando 560 quilos de óxido de urânio destinado ao Japão. Mas a Alemanha se rendeu em maio, e o U-234 se entregou às forças americanas no Atlântico. O urânio nunca chegou. Nishina ficou sabendo dessa perda e entendeu que mesmo o fornecimento limitado que esperava não viria. Estava trabalhando com quantidades minúsculas, gramas de material quando precisava de toneladas. Enquanto isso, a situação industrial do Japão estava colapsando. Em 1945, bombardeios aliados estavam destruindo cidades sistematicamente. Fábricas, refinarias, redes de transporte, tudo sendo reduzido a escombros. A economia de guerra estava em colapso terminal. Não havia alumínio suficiente para aviões. Não havia combustível suficiente para navios. Não havia comida suficiente para civis. E Nishina estava tentando realizar processo industrial que exigia materiais exóticos, energia elétrica massiva, precisão de engenharia que o Japão mal conseguia manter em tempos de paz. Em abril de 1945, bombardeios atingiram áreas próximas ao Riken. O trabalho tornou-se intermitente. Fornecimento de energia elétrica era irregular. Membros da equipe foram recrutados para esforço de guerra ou evacuados. O projeto Nigel estava morrendo não por falha científica, mas por colapso do mundo ao redor. E Nishina sabia disso. Ele continuou trabalhando porque não sabia o que mais fazer, porque parar seria admitir derrota, porque talvez, apenas talvez, um milagre técnico pudesse mudar algo. Mas não havia milagres. Havia apenas matemática implacável. Para produzir 50 kg de U-235 altamente enriquecido, quantidade mínima para bomba do tipo canhão como Little Boy, você precisaria começar com toneladas de urânio natural. Processar através de milhares de estágios de separação. Consumir quantidades astronômicas de energia elétrica. Manter precisão industrial absoluta em cada etapa. Os americanos conseguiram isso construindo Oak Ridge com 75 mil trabalhadores, consumindo 1/7 de toda a eletricidade produzida nos Estados Unidos em 1945. O Japão, em 1945, mal conseguia manter luzes acesas em Tóquio. A disparidade era tão vasta que não era questão de esforço ou determinação. Era questão de física básica aplicada à realidade industrial. Você não pode enriquecer urânio com força de vontade. Você precisa de cascatas de difusão, milhares delas, operando continuamente por meses. Nishina tinha equipamento experimental em escala de laboratório. E então veio 6 de agosto. Confirmação chegou horas depois da explosão. Hiroshima destruída. Bomba atômica. Estimativas iniciais falavam em dezenas de milhares de mortos. A cidade simplesmente deixou de existir sob cogumelo atômico. O exército convocou Nishina imediatamente. Ele foi o primeiro cientista japonês a investigar Hiroshima, chegando dias após a explosão. O que viu confirmou seus piores temores. Padrões de destruição, radiação residual, relatos de testemunhas, tudo apontava para a fissão nuclear de urânio ou plutônio. Os americanos haviam feito funcionar. Construíram não apenas uma bomba, mas bomba operacional,
transportável, entregável por bombardeiro. E se tinham uma, provavelmente tinham mais. Nishina examinou os destroços, coletou amostras, entrevistou sobreviventes queimados pela radiação. E então voltou para Tóquio para reportar ao comando militar que a arma era real, que não havia defesa contra ela, e que o Japão estava anos, talvez décadas, de conseguir replicá-la. 3 dias depois, 9 de agosto, Nagasaki desapareceu sob segunda explosão atômica. Fat Man, bomba de implosão usando plutônio, design ainda mais sofisticado que Little Boy. Os americanos não tinham apenas uma bomba. Tinham um programa industrial produzindo múltiplas armas de designs diferentes. E o Japão tinha um ciclotron quebrado em um porão bombardeado. A matemática era cruel e clara. Produção americana de energia elétrica em 1945 era aproximadamente 10 vezes a japonesa. Capacidade industrial era 20 vezes maior. Acesso a recursos naturais era incomparavelmente superior. População educada em ciência e engenharia era maior. Infraestrutura de pesquisa era mais desenvolvida. E mais importante, os americanos começaram o Projeto Manhattan em 1942, com 3 anos de avanço e investimento de bilhões, antes que resultados fossem necessários. O Japão começou pesquisas sérias em 1941, mas com recursos fracionários e expectativas irrealistas de cronograma. Mesmo se o Japão tivesse começado em 1939, mesmo se tivesse dedicado 10% do PIB ao projeto, mesmo se não houvesse bombardeios nem colapso industrial, ainda estaria anos atrás dos americanos. Porque enriquecimento de urânio não é problema que dinheiro ou determinação resolvem instantaneamente. É problema de escala industrial, de engenharia de precisão, de cadeias de suprimento complexas. É problema que exige estabilidade econômica, fornecimento confiável de energia, força de trabalho massiva, acesso a materiais raros. Tudo que o Japão não tinha em 1945. Tudo que estava colapsando enquanto Nishina tentava fazer funcionar processos que exigiam exatamente o oposto de colapso. Nishina entendeu, com clareza, que deve ter sido psicologicamente devastadora, que sua busca foi ilusão desde o começo. Não ilusão de que bomba atômica era possível. Ele sabia que era. Ilusão de que o Japão poderia construí-la em escala de tempo que importava. A marinha japonesa também tinha programa nuclear paralelo, ainda menor e mais fragmentado que o do exército, centrado na Universidade Imperial de Kyoto, focado em métodos ligeiramente diferentes de separação. Chegou a conclusões idênticas. Não havia caminho viável para a bomba operacional antes do fim da guerra. Os 2 programas, trabalhando independentemente, competindo por recursos escassos, duplicando esforços, chegaram à mesma conclusão matemática: impossível. E essa fragmentação, essa falta de coordenação, era sintoma do problema maior. O Japão não tinha estrutura organizacional nem industrial para projeto da escala do Manhattan. Os americanos colocaram esforço sob comando unificado, liderado por General Leslie Groves, com Robert Oppenheimer coordenando cientistas em Los Alamos. Recursos fluíram de forma coordenada. Decisões foram tomadas rapidamente. Prioridades foram estabelecidas nacionalmente. O Japão tinha exército e marinha competindo, universidades trabalhando isoladamente, sem coordenação central, sem autoridade unificada para alocar recursos. Após Nagasaki, o imperador Hirohito interveio pessoalmente para forçar rendição, citando especificamente as bombas atômicas como razão para aceitar termos do Potsdam. O Japão se rendeu em 15 de agosto, uma semana após Hiroshima. Nishina, naqueles dias finais, deve ter enfrentado realização amarga de que tudo que tentou construir não apenas falhou, mas nunca teve possibilidade real de sucesso. Seus cálculos estavam corretos. Sua física estava sólida. Mas física não vence guerras quando infraestrutura industrial não existe para transformar equações em armas. Após a rendição, forças de ocupação americanas chegaram ao Riken. Destruíram o ciclotron de Nishina, jogando peças no mar para garantir que nunca seria usado para pesquisa nuclear. Nishina protestou que era instrumento científico, não arma, mas os americanos não correram riscos. O símbolo do programa nuclear japonês foi desmontado e descartado no Oceano Pacífico.
Nishina continuou pesquisando física após a guerra, contribuiu para a reconstrução científica do Japão, mas nunca mais trabalhou em física nuclear com aplicações militares. Morreu em 1951, aos 60 anos, de câncer de fígado possivelmente relacionado à exposição à radiação durante investigações em Hiroshima. Sua última grande contribuição foi criar infraestrutura científica para o Japão do pós-guerra, treinando geração de físicos que levariam o país de volta à fronteira da pesquisa. Mas o programa de bomba atômica permaneceu como lembrança de limitações. Não limitações de inteligência ou dedicação. Limitações de realidade industrial. Você não pode enriquecer urânio sem eletricidade. Não pode construir cascatas de separação sem aço e equipamento de precisão. Não pode desenvolver bomba nuclear enquanto sua infraestrutura industrial está sendo bombardeada sistematicamente. E não pode competir com o oponente que tem 10 vezes seus recursos, começou antes e não enfrenta bombardeios em seu território. A questão não era se Nishina e sua equipe eram capazes. Eram. A questão era se o Japão, como nação, tinha capacidade industrial para projeto dessa magnitude enquanto lutava guerra total em múltiplas frentes. Não tinha. E Nishina sabia disso muito antes de Hiroshima. Hiroshima apenas tornou o conhecimento impossível de ignorar. Foi momento em que cálculos abstratos tornaram-se realidade em forma de cogumelo atômico. Foi momento em que Nishina entendeu que a corrida pela bomba não foi perdida em agosto de 1945. Foi perdida em dezembro de 1941, quando o Japão atacou Pearl Harbor e garantiu que lutaria contra o oponente com vantagem industrial insuperável. Foi perdida cada vez que recursos foram desviados para construir mais um couraçado, ao invés de investir em infraestrutura científica. Foi perdida cada vez que exército e marinha recusaram cooperar, cada vez que universidades trabalharam isoladamente, cada vez que decisões foram tomadas baseadas em otimismo ao invés de cálculo realista. A linha conectando Pearl Harbor a Hiroshima passa através de Nishina e seu ciclotrão impossível. Passa através de cálculos que mostravam décadas de trabalho necessário quando meses eram disponíveis. Passa através de recursos não alocados, urânio não obtido, eletricidade não gerada. Passa através de decisão fundamental de ir à guerra contra o oponente com capacidade industrial tão superior que mesmo igualar suas capacidades em um único projeto tecnológico era matematicamente impossível. E no final, quando cogumelos atômicos subiram sobre Hiroshima e Nagasaki, Nishina entendeu o que provavelmente sempre soube, mas não podia admitir: que seu projeto era impossível não por falha pessoal, mas por impossibilidade estrutural. Que o Japão não perdeu a corrida pela bomba atômica. Nunca esteve realmente na corrida. Estava correndo maratona enquanto os americanos pilotavam um avião. E agosto de 1945 foi simplesmente o momento em que todos pararam de fingir que correr mais rápido faria diferença.